Fala pessoal, aqui professor Oswaldo e bora nós para mais uma aula da disciplina de gerência de projetos de software, né? Onde continuamos falando sobre as 10 áreas de conhecimento da gerência de projetos segundo o PMBOK. E hoje a gente vai estar falando sobre gerência das comunicações. Bem pessoal, a gente já tem meio que falado um pouco sobre comunicações em outras áreas de conhecimento, tá? Existem algumas áreas que se relacionam mais às comunicações do que outras, como por exemplo a gerência das partes interessadas, dos stakeholders, né? É muito forte ligada às comunicações. A gente vai continuar vendo essa boa relação aí entre as comunicações e a gerência das partes interessadas, tá? Mas de modo geral as comunicações são essenciais para qualquer projeto, porque o que é a comunicação em si? É troca de informações. E não existe projeto, né, que vá para frente se não houver uma boa troca de informações, seja do gerente com seus liderados, né, a sua equipe de gerenciamento, com o cliente, com a alta administração e etc. Então a comunicação é essencial no projeto em si, assim como é na vida, né, na vida de cada um no dia a dia. Tá? Então é sobre as comunicações que a gente vai estar falando hoje. No caso, a gerência dessas comunicações para um bom gerenciamento de projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Comunicações. Bem, algumas considerações antes da gente passar a falar especificamente, né, sobre a área de conhecimento. O ser humano raramente consegue viver de forma isolada. A gente percebe isso devido à necessidade, né, seja de pedir uma informação, seja de precisar adquirir alguma coisa, seja para contar uma notícia para alguém. Então existe uma necessidade de se comunicar, né? E no projeto isso não é diferente. Existe a necessidade para saber o que vai ser desenvolvido no projeto, existe a necessidade para saber a frequência das entregas daquele projeto, né? Então a capacidade de se comunicar com seus semelhantes é uma de suas mais fortes características, né? Uma das mais fortes características desse ser humano, essa capacidade de se comunicar. Uma boa comunicação no ambiente do projeto mantém a equipe motivada e amplia as chances de sucesso. Os gerentes de projeto precisam desenvolver boas habilidades de comunicação e aplicar os processos recomendados para manter a comunicação sob controle. Um aviso importante, tá? Que uma grande parte do projeto o gerente passa se comunicando, né? Então a comunicação no gerenciamento de projeto é essencial, né? Como a gente pode ver. E um detalhe importante, né? A gente fala muito de comunicação e às vezes a gente meio que esquece que comunicação não é simplesmente falar e nem apenas escrever, né? A gente vai ver que a própria questão de gesticular também está inserido no que a gente conhece como comunicação, o tom da voz e etc. A gente vai ver isso posteriormente, né? Mas só para deixar claro que a comunicação ela é bem abrangente, né, nesse aspecto, tá? Então, já falando especificamente sobre gerência das comunicações, né, a definição do PMBOK para gerência das comunicações é que ela é a área de conhecimento que inclui os processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas. Então aí, né, as partes interessadas aparecendo aqui. Até porque, né, são essas partes interessadas que vão estar trocando informações dentro do projeto. Como eu já tinha falado anteriormente, é o gerente com sua equipe, é o gerente com a alta administração da empresa, é o gerente com o cliente, é o gerente com as empresas que vão ser firmados contratos para aquisição de algum equipamento, material e etc. Tá? Então, isso é muito importante. Basicamente, no âmbito do projeto, as comunicações elas consistem de duas partes. A primeira parte, que é um grande planejamento, né, das estratégias de comunicação, né, onde é aqui na primeira parte, ó, desenvolver estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas. Tá? Então é a questão de planejar a estratégia, né? Saber quais partes interessadas vão precisar de que informação, a frequência com que essa informação vai precisar transitar entre essas partes interessadas. Então, primeiro momento, planejar as estratégias, né?
como vai ser realizada essa comunicação. E no segundo momento, na segunda parte, o momento de realizar essa comunicação em si. Então, realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação. Então, se anteriormente você tinha planejado uma estratégia de se comunicar dentro do projeto, nesse segundo momento é a vez de você realmente comunicar, aplicar aquela estratégia, né? Executar aquelas atividades que vão possibilitar a comunicação de fluir de forma eficiente e eficaz. Além disso, né, manter um controle, um monitoramento e controle se essas informações realmente estão transitando, se realmente está tendo a comunicação adequada entre as partes interessadas. Muito importante, porque isso daí meio que vai nortear todos os processos que a gente vai conhecer na gerência das comunicações, tá? Os tipos de comunicação que a gente encontra no projeto, né, vão desde escrita a falada, né, escrever, né, sejam documentos e faladas, no caso reuniões, apresentações, etc. Então tem o que a gente chama de escrita formal e informal, onde a escrita formal são documentos formais, contratos e especificações. Temos a escrita informal, né, no caso de e-mails, lembretes e recados. E temos também o discurso formal e o discurso informal, que essa parte é, né, a parte falada, por assim dizer. Discurso formal, apresentações, discursos. Discurso informal, conversas, encontros informais. Então, assim, no âmbito do projeto, né, tem toda essa miscelânea de formas de se comunicar, né, tanto de forma escrita quanto de forma falada, por assim dizer. Outro detalhe importante que vale a pena salientar e frisar aqui é o que a gente chama de canais de comunicação. O que são esses canais? Bora lá. À medida que o projeto vai se desenvolvendo, né, então, à medida que o ciclo de vida do projeto vai acontecendo, o número dos seus participantes pode aumentar ou diminuir, né? Então, dependendo do ciclo de vida, a equipe do projeto tem um determinado número, esse número pode aumentar, esse número pode diminuir à medida que novos recursos de equipe vão entrando no projeto e à medida também que alguns recursos de equipe vão saindo, né, vão sendo desalocados do projeto. E aí cada participante do projeto que tem a necessidade de se comunicar com outro, ele cria então um canal de comunicação para a troca de informações. Então esse canal de comunicação é essa via que vai se formar entre essas partes interessadas que precisam trocar uma informação. Né? Então, entre um e outro, cria-se então esse canal, dependendo da necessidade de comunicação. Tá? Canais de comunicação são então as possibilidades de comunicação entre as partes envolvidas no projeto. Por exemplo, né, o gerente cria um canal de comunicação com um determinado membro da equipe e estabelece protocolos quanto à maneira de colocar suas ideias e vice-versa. Né? Isso daí colocando como exemplo o gerente e um membro qualquer da equipe. Esse canal é individual dessas duas partes nesse momento, tá? Então a ideia é essa, que cada participante que precise conversar com outro, cada parte interessada que precisa conversar com outro, tem esse canal para troca de informação, dependendo da necessidade. E aí, aqui tem uma figurinha que pode exemplificar bem, tá, essa questão dos canais de comunicação. Vamos lá, vamos supor, aqui tem 4 pessoas, mas vamos supor que inicialmente a gente só tem essas 3 aqui, tá? Vamos pensar aqui, apenas nesses 3. Então, né, são 3 membros, o projeto iniciou, a gente tem esses 3 membros no projeto, e aí, ó, existe um canal de comunicação entre esses dois aqui, um canal entre esses dois, e um canal entre esses dois aqui embaixo. Canais individuais, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, com 3 pessoas, a gente tem 3 canais individuais para a comunicação, ou seja, 3 canais de comunicação. Ok, mas a gente estava falando que à medida que o projeto, né, vai aumentando o número de participantes ou diminuindo, pode ter uma modificação nesses canais, na alteração desses canais. Então, vamos aqui, né, o projeto se adiantou, foi se passando o tempo do projeto e entrou mais um membro, né, do projeto, no caso esse aqui embaixo. Já existiam então os 3 canais de comunicações formados para os 3 membros que já existiam, e agora chegou mais um membro que vai precisar se comunicar de forma individual com cada um desses.
Então, vai se formar um novo canal aqui entre esse novo membro que já existiam, né? Então, aumentando o número de canais para 6 canais, tá? É uma curiosidade interessante, porque se vocês observarem, quando eram 3 pessoas, eram apenas 3 canais. O número aumentou para 4 pessoas, modificou para 6 canais. Por quê? Porque cada membro pode, né, ter a necessidade de se comunicar de forma individual. Tá? Então a ideia dos canais de comunicação é essa ideia do canal individual entre os membros do projeto. Claro, dependendo da necessidade. Né? Se tem alguém que nunca vai precisar trocar informação com outra pessoa dentro do projeto, né? Ali não vai se criar então um canal de comunicação, uma vez que não existe essa necessidade de fluxo da informação em si. Então existe um cálculozinho, tá? Com base nesse aumento ou diminuição de número de participantes do projeto, para se calcular essa quantidade de canais de comunicação. Aí tá que tem um cálculozinho simples aqui, ó. N multiplicado por N menos 1 sobre 2, onde esse N é o número de participantes. Tá? Então é um cálculozinho simples que é realizado para saber quantos canais de comunicação vão ser necessários para esse projeto. Eu gosto sempre de falar dessa curiosidade, porque principalmente, né, na questão da prova de gerenciamento de projetos, a PMP, a certificação PMP, vez ou outra cai perguntas relacionadas a esse tipo de coisa, né? Canais de comunicação que se formam entre indivíduos, né? E essa formulazinha aí é utilizada então para calcular esses canais de comunicação. Então fica aí como a título de curiosidade para vocês, tá? E um detalhe importante, adiantar aqui. Quanto mais a estrutura do projeto cresce, mais o gerente do projeto deve melhorar ou reorganizar os seus canais de comunicação. Né? A gente observou que quando eram 3, eram apenas 3 canais de comunicação, quando aumentou para 4 participantes, passou para 6, né? Dependendo da fase do projeto, pode ter mais pessoas, podem ter menos, e esses canais vão se rearranjando dependendo da sua necessidade. Tá? Então, esses canais se formam dependendo da necessidade de comunicação dentro do projeto em si. Pronto, feitas essas observações, a gente pode passar então para os processos da gerência das comunicações. São apenas 3, tá? 3 processos, onde o primeiro é um do grupo de planejamento, que é aquela parte de planejar as comunicações, ou seja, planejar o gerenciamento das comunicações. É aquele processo que vai gerar um plano de comunicação, né? Segundo processo, gerenciar as comunicações. Uma vez estabelecido o plano das comunicações, a gente vai colocar em prática a estratégia de comunicação, tá? Que vai ser realizado no gerenciar as comunicações. E terceiro processo é a parte de monitorar se essas comunicações estão sendo feitas de forma adequada, né? Então assim, 3 processozinhos que vão bem direto ao ponto, né, da gerência das comunicações em si. Mais uma vez, nós atualizando nosso contador de processos, tá? Já falamos de 36 processos, hoje a gente vai falar de mais 3. Então bora lá, né? Então bora lá para o nosso primeiro processo. Processo 1, planejar o gerenciamento das comunicações, que é o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequados para as atividades de comunicação com base nas necessidades de informação das partes interessadas e nas necessidades do projeto. Então, nesse momento de planejar as comunicações, né, vai ser levado em consideração o quê? Quem são as partes interessadas, o que essas partes interessadas precisam ser comunicadas, né? Com que frequência elas precisam ser comunicadas. Então existe aí uma necessidade de se analisar os requisitos de comunicação das partes interessadas, né? Então relatórios que precisam ser enviados para a alta administração da empresa, né? São dados de desempenho que precisam ser fornecidos, né, para informar como é que está o andamento do projeto. Então perceber que necessidades são essas, quem são essas partes interessadas que têm necessidade dessa informação, para poder então estabelecer essa estratégia que vai ser executada. Essa estratégia que nesse momento está sendo feito o planejamento da estratégia, para ir com esse plano em mãos, né, no momento adequado poder executar essa estratégia de comunicação.
Como o próprio nome já deixa claro, é um processo do grupo de planejamento. Tá? Temos aqui as nossas entradas, como sempre, temos visto em cada processo as ferramentas e técnicas e as saídas. Né? As saídas já dá para a gente ver ali o plano de gerenciamento das comunicações, que é o plano que vai ser gerado aqui. Né? Principal benefício desse processo: uma abordagem documentada para envolver as partes interessadas com eficácia e eficiência, apresentando informações relevantes de forma oportuna. Isso vai estar, essas informações, né, para envolver as partes interessadas, está no plano de gerenciamento das comunicações, ok? Então bora lá ver, né, mais informações sobre esse processo, esse momento tão importante de elaborar essa estratégia das comunicações. Como entrada, né, aquela passada rápida aqui pelas entradas, dá para a gente destacar aqui termo de abertura, porque tem uma lista das partes interessadas chaves, né, e a gente está precisando saber quem são essas partes interessadas para saber qual a necessidade de informação delas, então normal que esteja presente aqui como entrada. Plano de gerenciamento do projeto, alguns componentes que são essenciais para poder planejar essa estratégia de comunicação. Aqui, ó, plano de engajamento das partes interessadas. Tá? Por quê? A gente precisa saber quem são essas partes interessadas, né? A gente precisa saber a necessidade, a expectativa dessas partes interessadas, o que é que eles esperam do projeto, que informações eles esperam receber dentro do projeto. Então é essencial que tenha esse plano aí como entrada aqui também. Tá? Temos também o plano de gerenciamento dos recursos. Né? Ó, os recursos do projeto podem ter requisitos de comunicações que devem ser identificados no plano de gerenciamento das comunicações. Esses recursos, né, especificamente falando de recursos de equipe, né, os recursos humanos dentro do projeto, que também, né, fazem parte dos stakeholders do projeto. Alguns documentos do projeto que vão ter relevância: documentação dos requisitos, e esses requisitos, né, vamos lembrar aí que requisitos é sinônimo de necessidade, então, né, essa necessidade das partes interessadas de precisarem ser informadas, de precisarem ter, né, serem comunicadas. Como está dizendo aqui, ó, pode incluir comunicações com as partes interessadas do projeto. Que necessidade de informações, né? E o próprio registro das partes interessadas. Já que a gente viu que anteriormente a gente tem como entrada importante o plano de engajamento das partes interessadas, né? Comum que tenha aqui também o registro das partes interessadas. Se vocês lembrarem aí, esse registro é a lista das partes interessadas do projeto. Além dessas entradas, temos também fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais que podem ter relevância aí para o processo. Okay? Passando para as ferramentas e técnicas, a já conhecida opinião especializada, a opinião do especialista aí para auxiliar no planejamento da estratégia de comunicação. Próxima ferramenta técnica, análise de requisitos das comunicações. E essa análise ela é feita, pessoal, já dá até para fazer um link aqui com a entrada que a gente viu quase agora. Documentação dos requisitos. Então a gente vai analisar esses requisitos de comunicação, essa necessidade de comunicação dos stakeholders. Então significa descobrir que tipo de comunicação os seus stakeholders precisam do projeto. E esse é um detalhe importante, é bem importante dizer, a gente está falando de comunicação, mas é importante que seja frisado que não é todo mundo que vai ter toda a informação do projeto. Poderia ser um peso muito grande se toda pessoa dentro do projeto tivesse que ter toda a informação do projeto. São muitas informações, tá? Então por isso que é importante saber a necessidade específica de cada stakeholder. Por isso, essa análise de requisitos. Não é à toa que tem também uma observaçãozinha aqui, ó. Uma vez que o projeto produz muita informação, não é à toa, são vários tipos de informações, sejam relatórios, solicitações de mudanças, etc. Tá? Então, não é interessante sobrecarregar todos os membros da equipe do projeto com toda essa carga de informação. Por isso, é importante identificar os requisitos de comunicações. Tá? Tem até um exemplozinho aqui que eu gosto de colocar, ó. Cláudia é a responsável por testar as funcionalidades do sistema que está sendo desenvolvido. Vamos supor que a Cláudia é analista de testes, tá? O pessoal lá da análise de testes, né? O pessoal do QA. E ela está, dentro do projeto, ela está responsável por realizar a questão dos testes das funcionalidades. Ok, esse é o papel dela dentro do momento, né, dela no projeto.
mas ela não precisa falar com o fornecedor dos equipamentos usados para a realização dos testes. Então vamos supor que vão ser necessários adquirir alguns equipamentos, né, inclusive para esse momento dos testes que ainda vai acontecer, e essa informação, por exemplo, de qual vai ser a empresa que vai fornecer, né, o que é que vai ter no contrato de fornecimento desse equipamento, a Cláudia não precisa ter essa informação. Né? Qual a informação que a Cláudia vai precisar? Saber quais são as funcionalidades, né? O tempo que ela tem para realizar os testes dessas funcionalidades e etc. Tá? Então, informações adequadas, as necessidades de informação adequada para cada stakeholder. Tá? Não é todo mundo que tem que ter toda a informação. Algumas pessoas vão ter mais informações do que outras, tá? Mas por isso essa importância de saber quem deve ser comunicado e o que deve ser comunicado. Isso é bem importante, tá? Outra ferramenta técnica, tecnologias de comunicação. Essa é uma ferramenta que ela vai voltar a aparecer no próximo processo, tá? Então é bom que a gente já deixe claro aqui do que é que ela significa, tá? Então, pessoal, tecnologias de comunicação, como o próprio nome está dizendo, são os métodos usados para transferir informações entre as partes interessadas. E essas tecnologias, elas podem variar, dependendo de alguns aspectos, né? Por exemplo, né, o que é que pode fazer variar essa tecnologia a ser utilizada para trocar informação? A urgência e necessidade da informação, disponibilidade de tecnologia, facilidade de uso, ambiente do projeto e etc. Ah, professor, como assim? Então vamos supor que você precisa conversar com um membro da sua equipe e tem que ser agora. Você precisa ter um retorno agora dessa pessoa. Então você vai mandar um e-mail. O e-mail em si é uma forma de se comunicar, tá? Só que aí, como tem uma certa urgência no que você precisa tratar de informação, talvez não seja a forma mais eficaz, tá? Então, se é algo mais urgente, de repente uma ligação telefônica seja mais rápida e mais direta, né? Questão da disponibilidade, se a internet também tiver, né, caído, né, tá sem sinal de internet, aí é a questão de tentar a ligação e etc. Então, as tecnologias são as mais vastas, vai depender, elas vão variar dependendo da sua necessidade também. E isso é importante identificar porque a gente está falando de um planejamento, né? Então, como a gente vai estar planejando, inclusive pensar em possibilidades, né, de repente não dá uma determinada situação que não dá para utilizar a internet, como é que vai ser tratado? Faz uma reunião presencial mesmo, dá uma ligação telefônica e etc. Tá? Então, tecnologia de comunicação. As formas que a comunicação vão poder acontecer, o meio tecnológico que vai ser utilizado para essas comunicações, tá? Então, por exemplo, uma equipe de projeto pode usar diversas técnicas, desde conversas rápidas a reuniões longas, ou desde simples documentos escritos a materiais extensos. Isso daí dentro desse âmbito das tecnologias de comunicações, tá bom? Outra ferramenta e técnica, modelos de comunicações, né, que são usados para facilitar a troca de informação. Então é o modo que a comunicação vai acontecer. É o modo a ser seguido, é aquele modelo a ser seguido na comunicação. Um modelo bem básico de comunicação, né, que se vocês pararem para pensar, é um modelo que a gente praticamente usa no dia a dia para se comunicar uns com os outros, é esse que está listado aqui, né, no slide, né, onde no primeiro momento tem a questão do codificar. O que é que acontece nesse codificar? Pensamentos ou ideias são convertidos em linguagem pelo emissor. Então esse emissor é quem vai emitir, vai enviar a mensagem. Para ele enviar essa mensagem, ele precisa, né, então fazer essa questão da codificação, pegar as ideias e colocar, né, dar uma forma a elas, seja escrita, seja falada. Então pensamentos ou ideias convertidos em linguagem pelo emissor, né, o remetente da mensagem. Segundo momento, transmissão daquela mensagem que foi codificada anteriormente. Então as informações são então enviadas pelo emissor usando um canal de comunicação, usando um meio de comunicação, que é o que a gente chama de mídia, tá? Essa mídia nada mais é do que o meio pelo qual aquela mensagem vai transitar. Esse meio, né, pode ser, né, se for uma conversa presencial com outra pessoa, é o próprio ar, né, se for uma ligação telefônica, né, a linha telefônica e etc. Então, é o meio por onde a mensagem vai trafegar. Terceiro ponto desse modelo de comunicação, decodificação. Então, a mensagem que foi codificada no primeiro momento pelo o remetente e que foi enviada através de um meio, tá? Chega no receptor e esse receptor vai então
decodificar a mensagem. Então a mensagem é reconvertida pelo receptor em pensamentos ou ideias significativas. E aí, né, a gente tem essa representação mais básica: envio da mensagem, tráfego da mensagem e recebimento. Tá? Ainda existem alguns pontos para complementar esse modelo, que é, no caso, a confirmação da mensagem, ou seja, após receber uma mensagem, o receptor pode confirmar seu recebimento. Importante para saber se, né, se aquela mensagem que foi pensada em transitar realmente chegou ao seu destinatário. E também o quinto ponto, o feedback, que é uma resposta à comunicação. Então, após a mensagem recebida, o receptor transmite uma mensagem ao emissor original. Como, por exemplo, recebi sua mensagem e entendi o que você transmitiu. Tá? Então, modelo de comunicação. Essa ideia por trás de converter e reconverter a mensagem que precisa ser transmitida. Tá? E tem uma representaçãozinha, uma figura aqui que representa bem isso. Tá? Ó, temos aqui, então, o emissor e o receptor. Né? Então, no primeiro momento, o emissor codifica a mensagem e transmite ela pelo meio. Tá? Esse meio aqui pode ser o ar, pode ser uma linha telefônica, etc. E o receptor decodifica. Um detalhe importante que vocês podem perceber aqui, ó, quando a mensagem está transitando, tem isso aqui que a gente chama de ruído. Pessoal, ruído é qualquer coisa que possa atrapalhar a transmissão da mensagem. Seja um chiado na linha telefônica, uma queda na internet, né? Você está lá realizando uma videoconferência, por exemplo, e aí cai a internet ou falta energia, atrapalha a sua comunicação. Ruído é qualquer coisa que possa atrapalhar. Se você está conversando e um ambiente tem muito barulho, isso daí é ruído que pode atrapalhar a mensagem, etc. Então, ó, o envio da mensagem codificada, o recebimento, a confirmação do receptor, né? Também o feedback dado pelo receptor. Isso daí representando esse modelo de comunicação que a gente falou. Tá? Outra ferramenta técnica, métodos de comunicação. E a gente basicamente tem 3 tipos de métodos de comunicação, que a gente chama de comunicação interativa, né? A comunicação ativa e a comunicação passiva. Do que é que se trata cada um desses 3? Tá? Então, na comunicação interativa, como o próprio nome diz, existe interação entre as partes. Né? Então, acontece entre 2 ou mais partes que estão realizando uma troca de informação. Né? É a forma mais eficiente de garantir entendimento comum por todos. Por que é a forma mais eficiente? Porque como a gente está ali interagindo, né? Seja frente a frente com a pessoa, ou numa ligação, numa videoconferência, onde você está, né, num contato direto com outra pessoa, você tem toda essa percepção de que a pessoa está lhe ouvindo, está recebendo a mensagem, ela já está confirmando com você que está recebendo a mensagem e está entendendo. Né? Então, essa é a comunicação interativa, acontece essa interação entre as partes. Né? Por exemplo, em reuniões, telefonemas, videoconferências, etc. Tá? Então, comunicação interativa, ambas as partes estão ali, trocando ideia, trocando informação, recebendo, enviando, etc. Comunicação ativa, né? A informação é encaminhada para destinatários específicos que precisam receber essas informações. Garante distribuição das informações, mas não verifica se chegaram ou se foram compreendidas pelo público-alvo. Então é aquilo, se você precisa se comunicar para um grande número de pessoas, você transmite a mensagem, né, por algum meio, tá? Só que você não tem certeza se a mensagem chegou para todos e ainda, se ela chegou para todos, se eles realmente entenderam o que você quis dizer na mensagem. Diferente da interativa, né, que você está ali, né, frente a frente com a pessoa ou diretamente em contato com a pessoa e dá para saber que ela recebeu e ela pode confirmar também o recebimento. Tá? Comunicação ativa, ela pode atingir o grande número, mas fica aí essa sensação de pendência em relação ao entendimento da mensagem. Por exemplo, quando você, no envio de cartas, no envio de relatórios, envio de e-mail, fax, correio de voz, etc. Por isso que, né, geralmente, quando a gente troca um e-mail, a gente, no final do e-mail tem lá uma solicitação de confirmação de recebimento. Isso daí é uma forma de tentar garantir que a mensagem foi recebida e até mesmo entendida. Tá? Terceiro ponto, comunicação passiva. Para volumes elevados de informação ou um público muito grande, requer que os destinatários acessem o conteúdo da comunicação a seu próprio critério.
Então, se você, né, para atender um grande grupo de pessoas que precisam dessa informação, o que é que acontece? A informação é disponibilizada em determinado local e esse grande público é o responsável por ir buscar essa informação. Essa é a comunicação passiva, como por exemplo, o que acontece, né, em sites da internet, onde a gente vai, por exemplo, buscar uma notícia, buscar uma informação, né, um sistema, um site que disponibiliza um determinado curso, que tem as aulas, material eletrônico, etc. Tá? Isso é comunicação passiva. Tá? Não quer dizer que só exista uma forma de você realizar tudo. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente for pegar aqui as nossas aulas, o que acontece? Eu, como professor, disponibilizo o material lá no SIGA, que é o sistema onde a gente disponibiliza o material. Isso daí, esse simples fato de eu disponibilizar para um grande público se caracteriza como uma comunicação passiva, certo? Fica lá para que vocês possam buscar informação. Mas aí o que acontece? Né? A gente tem esse momento de aula para a gente ter a parte interativa da comunicação, onde, né, a gente tenta garantir o bom recebimento da mensagem que foi disponibilizada lá por meio do SIGA. Tá? Então, são as formas existentes e tem os mecanismos para se garantir que a informação realmente está sendo recebida e está sendo entendida. Próxima ferramenta técnica, habilidades interpessoais e de equipe. Algumas que podem ser destacadas aqui. Avaliação de estilos de comunicação. Basicamente, ela é utilizada para avaliar os estilos, identificar o método, formato e conteúdo preferido de como a comunicação vai ser realizada. Uma vez que a gente está falando no plano e a gente tem que estabelecer como é que vai acontecer essa comunicação, isso é um ponto importante, tá? Avaliar a forma que essa comunicação vai acontecer. Outro ponto é a consciência cultural. É um entendimento das diferenças entre indivíduos, grupos e organizações e adaptação da estratégia de comunicação no contexto dessas diferenças. Daqui é um ponto importante, tá? Vou até dar um exemplo aqui daqui a pouco. Essa consciência e quaisquer ações consequentes minimizam equívocos e falhas de comunicação que possam resultar de diferenças culturais entre as partes interessadas. Então, pessoal, se a gente pensar, por exemplo, esse lance do consciência cultural, que a gente está participando de um projeto, só que esse projeto, né, uma parte dele é desenvolvida aqui e outra parte é desenvolvida em outro país, onde o fuso horário é totalmente diferente. Então, vai que num determinado momento, a gente aqui no Brasil está ativo no projeto, né? Mas lá o outro país que tem a outra parte da equipe do projeto é de noite, o pessoal ou já foi, né, embora do trabalho, ou está dormindo, tá? Então tem essa diferença aí, então tem que se ter essa consciência dessas diferenças e adaptar a melhor estratégia para cada caso. Tá? Então aqui é um exemplo da questão de consciência cultural, tá bom? Outra ferramenta técnica, representação de dados. E aí quem aparece? Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Aí, aquela matriz que mostra o nível de engajamento, né? O nível de engajamento atual e o desejado das partes interessadas. Tá? Essa matriz ela pode ser analisada para identificar requisitos de comunicação adicionais, como, por exemplo, um método para fechar quaisquer lacunas no nível de engajamento. Então, quando a gente estudou o engajamento das partes interessadas, a gente viu essa matriz e percebeu lá que essa matriz é uma tabela que lista todas as partes interessadas e também lista o nível de engajamento atual daquela parte interessada e o nível de engajamento desejado. Aí a gente percebe que quando o nível de engajamento atual e o desejado não são o mesmo, é porque tem alguma lacuna, né, que pode estar atrapalhando aquele engajamento. Então esse artefato está aqui como ferramenta técnica para ser observado esse ponto onde existem lacunas e o que é que pode ser feito para acabar com aquela lacuna. Uma vez que, quando a gente já falou sobre isso, e novamente repetindo aqui, o engajamento é trabalhado por meio da comunicação. Tá? Além disso, outra ferramenta técnica também que pode ser utilizada são as reuniões, as conhecidas reuniões, né? Pessoas se comunicando para, nesse caso aqui, planejar esse gerenciamento das comunicações. Com isso a gente chega então nas saídas do processo, né? A saída que é específica da área é o plano de gerenciamento das comunicações, tá? Então alguns pontos que vão estar nesse plano, né? Alguns pontos dessa estratégia de comunicação são as informações que vão ser comunicadas, aqui, ó. Motivo e frequência da distribuição dessas informações,
tá? Né? Esse motivo aí tem muito a ver com os requisitos, né? O requisito de informação, né? A necessidade de informação das partes interessadas, quem é a pessoa responsável por comunicar, quem são as pessoas ou grupos que vão receber a informação, o método, né, ou tecnologia utilizada para transmitir as mensagens, um glossário de terminologia comum. Esse glossário é como se fosse um dicionário, né, porque pode ser que tenha alguns termos específicos daquele projeto e não seja comum para todo mundo. Então se estabelece essa espécie de dicionário para clarear alguns termos que podem não ser de fácil entendimento para todos. Tá? Então aqui são algumas das informações que vão estar presentes nesse plano que vai conter a estratégia de comunicação. Aí, uma vez com esse plano, a gente pode passar para o próximo processo, que aí a gente vai colocar esse plano em prática. Tá? Além desse plano, a gente tem também algumas atualizações que podem acontecer, sejam em componentes do plano de gerenciamento do projeto ou nos documentos do projeto. Lembrando que essas atualizações só acontecem mediante uma solicitação de mudança, como a gente já falou outras vezes, né? Aí, só para deixar bem claro essa informação, tá? Esse foi então o nosso primeiro processo, tá? Então a gente estabeleceu a estratégia, a gente já tem o plano de gerenciamento dessas comunicações. Vamos passar então para o segundo processo, que é gerenciar essas comunicações. Então, processo 2, né, processo de gerenciar as comunicações, é o processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final e adequada das informações do projeto, ou seja, né, colocar a mão na massa no que diz respeito às comunicações. Então você vai pegar o seu plano que tem a estratégia de comunicação e colocar ele em prática, né, realmente executar as atividades de comunicação. Tá? Essa questão de dizer mão na massa, realmente executar as atividades, é só para deixar evidente que é um processo do grupo de execução, né? Onde a gente tem entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Ferramentas e técnicas, dá para destacar aqui tecnologia de comunicação e método de comunicação que a gente falou no processo anterior, tá? E aí a gente tem aqui, né, como saída específica desse processo, as comunicações do projeto. Esse termo, comunicações de projeto, pode parecer algo bem geral, mas é porque realmente é. São todas as informações, né, necessárias que vão ser pensadas para transitar como informação dentro do projeto. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? O principal benefício desse processo: possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas. Né? E é isso que é o objetivo desse processo. Então, bora lá. Como entradas, né, se a gente vai estar colocando em prática a estratégia estabelecida no plano de gerenciamento das comunicações, né, não é à toa que está aqui, ó, plano de gerenciamento das comunicações como entrada. Também o plano de engajamento das partes interessadas, porque não tem como trabalhar engajamento, né, sem haver comunicação, e não tem como você pensar em comunicação sem não sabe, né, quais as partes interessadas que precisam ser alvo dessa comunicação, tá certo? Então aí essas entradas relevantes para o processo, alguns documentos do projeto que são relevantes também, que a gente pode destacar aqui: o registro das partes interessadas, né, porque, mais uma vez, se repetindo aqui, por assim dizer, porque a gente tem que saber quem são as partes que precisam estar em informação. E uma vez que a gente está colocando em prática a estratégia de comunicação, a gente vai, né, prezar por atingir essas partes interessadas com a informação necessária. Temos também aqui, que dá para destacar, registro das mudanças, né, porque as mudanças que vão acontecer no projeto precisam ser comunicadas. Tá? Registro de lições aprendidas. Tá? A gente já falou anteriormente que registro das lições aprendidas listam as lições aprendidas que podem ter sido aprendidas no próprio projeto, né, no projeto que está em andamento atualmente, e que vão ser consideradas para o próprio projeto em andamento, em ações futuras. Também pode levar em consideração lições aprendidas em projetos anteriores. Né? Nesse caso aqui, pode ser aplicado para aumentar a eficiência e a eficácia das comunicações. Como assim? De repente, identificando uma prática de comunicação que foi bem eficiente e que pode continuar sendo utilizada para garantir essa melhor comunicação, por exemplo. Tá? Aí os documentos do projeto. Outras entradas: relatórios de desempenho do trabalho. A gente já tem visto muito a questão de dados de desempenho, que são
dão origem às informações de desempenho para serem colocados nesses relatórios de desempenho, né? Então esses relatórios de desempenho, né, que estão chegando aqui como entradas, por que eles estão chegando aqui como entradas? Porque se a gente pensar, a saída desse processo são as comunicações do projeto. E dentro das comunicações do projeto estão esses relatórios de desempenho. Tá? Então esses relatórios são um conjunto de informações de desempenho e progresso do projeto que pode ser utilizado para facilitar a discussão e criar comunicações, possibilitar o trâmite de informação. Os relatórios são circulados para as partes interessadas do projeto que precisam daquela informação, né, conforme definido no plano. Alguns exemplos de relatório de desempenho, né, podem incluir relatórios de atividade, dos status das atividades, do andamento daquelas atividades, como por exemplo o tempo de realização de cada atividade, se as atividades estão acontecendo no tempo certo, se tem atividade atrasada, quanto é que está custando cada atividade e etc. Tá? Então relatórios de desempenho aí, né, vão funcionar para possibilitar as comunicações do projeto, além dessas entradas, fatores ambientais da empresa e também ativos de processos organizacionais. Partindo para as ferramentas e técnicas, tecnologia de comunicação e método de comunicação, a gente já falou anteriormente, né, no processo anterior. Tecnologias de comunicação vão variar dependendo das necessidades do projeto, como por exemplo disponibilidade, né, urgência na comunicação, etc. E os métodos de comunicação são aqueles que a gente viu lá como comunicação interativa, comunicação ativa e comunicação passiva. Tá? E aqui tem um ponto importante que eu quero falar, destacar um pouco essa parte das habilidades de comunicação. Fazendo um link com o que eu falei um pouco na introdução da aula, comunicação não é só falar e não é só escrever. Tá? Tem vários aspectos que também são entendidos como parte da comunicação. E vocês devem perceber isso no dia a dia de vocês, quando vocês estão conversando com algum colega, e aí, dependendo se a pessoa está estressada ou não, o tom de voz dela é diferente, né? A própria aparência da pessoa é diferente, ou a pessoa, né, gesticula muito, ou tenta passar uma informação por meio de gestos e etc. Né? Isso também é comunicação. Isso entra no que a gente chama de habilidade de comunicação, onde a gente lista aqui 3 tipos. Comunicação não verbal, e aí já deixa claro, né, que é não verbal, não se trata de falar ou de escrever. Comunicação paralinguística e feedback. E aí fica um detalhe importante, não é só dizer a coisa certa, mas também dizer da forma certa. Como assim, professor? Buguei. Porque não entendi o que é que esses 3 significam. Por isso que eu coloquei um slide aqui para explicar cada um deles, tá? Então vamos lá. Essas habilidades de comunicação. Partindo para o primeiro lá, comunicação não verbal. O que é que significa? Refere-se a gestos, expressões faciais e aparência física enquanto a mensagem é comunicada. Né? Então aquilo que vai além do simples falar, né? Leva em consideração os gestos, as expressões que a pessoa que está transmitindo a mensagem deixa transparecer. E isso pode ter um impacto na mensagem que está sendo transmitida. Né? Só quem vivenciou experiências desse tipo, né, com alguém falando uma informação com expressão facial que não condizia com a realidade que estava sendo falada, é que vai entender isso. Mas isso tem um impacto bem forte dentro do projeto, tá? Onde as informações precisam ser bem claras, precisam ser transmitidas da forma mais clara e adequada possível. Não é à toa que gerenciar as comunicações preza pelo quê? Né? Eficiência e eficácia na transmissão da mensagem. Comunicação paralinguística diz respeito ao tom de voz quando se comunica algo. Se a voz demonstra ansiedade ou aborrecimento, isso vai ter um impacto sobre a forma como as pessoas recebem a mensagem que está sendo transmitida. Então, né, se você vai falar alguma coisa, já chega lá num tom meio que grosseiro, né, sendo arrogante ou mostrando aborrecimento, isso daí vai ter um impacto sobre a sua mensagem. Né? Já diz muito, né? Esse aspecto já diz muito sobre aquilo que você quer transmitir, tá? Da mesma forma, né, se você vai explicar algo de forma calma e tranquila, com ar sereno, também vai ter um impacto de um entendimento, de repente, de uma melhor forma, por assim dizer, tá? Então, isso é a comunicação paralinguística, tá? Por fim, feedback. É a resposta a uma comunicação. Feedback é um termo muito utilizado, tá? Eu acredito que já é conhecido de vocês, mas basicamente é a resposta a uma comunicação. A melhor maneira de ter certeza de que as pessoas sabem que você está ouvindo elas é dando feedback, tá? E é por isso que, foi até falado quando tipo,
você envia um e-mail, que você pede uma confirmação, você pede um feedback para saber se as pessoas receberam a sua mensagem, até mesmo se entenderam a sua mensagem, isso é feedback. Faz parte de uma boa comunicação, essa questão aí de tanto você que está transmitindo a mensagem saber que as pessoas receberam, quando os outros estão comunicando a você, você demonstrar que está ouvindo aquela mensagem, que está entendendo. Aí vai entrar um outro conceito que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, que é o conceito de escutativa. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Essas são as habilidades de comunicação, levando aí em consideração alguns aspectos além do simples falar, tá certo? Continuando nossas ferramentas e técnicas, sistemas de informação de gerenciamento de projeto. As informações do projeto são gerenciadas e distribuídas utilizando várias ferramentas. Essas ferramentas, podem ser ferramentas automatizadas ou não, mas todas elas colaborando para quê? Para a transmissão da informação, para uma melhor comunicação. Então a gente tem gerenciamento de mídias sociais, gerenciamento de informações por meio eletrônico, ferramentas eletrônicas para gerenciamento de projeto, etc. Mídias sociais, por exemplo, websites e publicações que oferecem oportunidade para engajar as partes interessadas e formar a comunidade online. Questão do social, mídia, social media, por assim dizer. Gerenciamento eletrônico de comunicações, e-mail, fax, correio de voz, áudio, etc. E ferramentas eletrônicas para gerenciamento de projeto, alguns softwares específicos para trabalhar essa questão do gerenciamento, como eu já falei anteriormente, Microsoft Project, Project Libre, etc., que permitam uma questão de um bom gerenciamento dessas comunicações, seja informando, seja servindo para informar. Informando, servindo para informar, dá no meio. Enfim, vocês entenderam. Continuando, ainda nas ferramentas e técnicas, relatórios de projeto. É o ato de coletar e distribuir informações do projeto. As informações são distribuídas para muitas partes interessadas e devem ser adaptadas para fornecer informações com nível, formato e detalhamento apropriado para cada tipo de parte interessada. Aqui, detalhe importante que está aqui destacado, tá? Nível, formato e detalhe apropriado para cada parte interessada. Aquilo que foi falado, não é todo mundo que tem que ter toda a informação. E a informação tem que chegar na parte interessada apropriada com nível de informação adequado para que ela possa entender. Então, se é o cliente que precisa da informação, nível de informação para ele, o nível de detalhamento daquela informação, qual é? Tudo isso daí deve ser bem pensado, inclusive fazer parte da estratégia que está no plano de comunicação, que é o que a gente está seguindo. As informações elas podem ser preparadas periodicamente ou pontualmente. Professor, mas não é a mesma coisa não? Periodicamente, pontualmente? Vamos supor que periodicamente é assim, semanalmente, toda semana, e pontualmente é todo primeiro dia útil do mês, ou a cada dia 15 do mês, dependendo aí das informações que precisam, o intervalo de transmissão dessas informações, tá? Então tem essa diferençazinha aí, periodicidade, periodicamente e pontualmente, tá bom? E esses relatórios vão sendo disseminados com essas características, nível, formato e detalhamento apropriado para cada parte interessada. Ainda, habilidades interpessoais e de equipe, então habilidades como a gente está tratando de comunicação, lidando com pessoas, então habilidades interpessoais e de equipe. Essas habilidades não são específicas apenas do gerente de projeto, tá? É por isso que tem aqui, interpessoais e de equipe. Então, é interessante que o gerente e sua equipe tenham boas habilidades para se trabalhar uns com os outros. E algumas dessas habilidades a gente já viu anteriormente, como gerenciamento de conflitos, lá na gerência dos recursos, consciência cultural, que a gente viu no processo anterior. E aqui tem o conceito da escutativa, que eu falei quase agora, quando estava falando lá das habilidades de comunicação, quando estava falando do feedback. O que é escutativa? Envolve reconhecer, esclarecer e confirmar, entender e remover as barreiras que afetam negativamente a compreensão. Ou seja, você quando está numa comunicação com alguém, mostrar para aquele alguém que você realmente está ouvindo, está tendo uma escutativa que aquela pessoa está lhe falando. Porque assim a pessoa não vai ter um entendimento errado de que a mensagem dela não está sendo recebida, tá certo? Além dessas habilidades interpessoais de equipe, temos também reuniões,
né, para garantir esse bom gerenciamento das comunicações, reuniões, pessoas reunidas, né, essas pessoas, gerente de projeto e as demais partes interessadas que precisem fazer parte desse momento de gerenciar as comunicações, tá? E aí a gente chega nas saídas. Aí a gente tem uma saída bem específica das gerência das comunicações, que é as comunicações do projeto. Basicamente são todas as comunicações criadas ao longo do projeto. E aí pode incluir relatório de desempenho, situação das entregas, progresso do cronograma, atividades que já terminaram, atividades que estão em andamento, que faltam serem realizadas e etc. Como é que está a questão dos custos, o que já foi gasto, o que está sendo gasto no momento, etc. Questão dos recursos, contratos, etc. Né? Toda a informação gerada ao longo do projeto que precise transitar fazem parte do que a gente chama de comunicações do projeto. Então é uma lista enorme de coisas, praticamente de todas as áreas de conhecimento que a gente viu até então e algumas que a gente ainda vai ver, geram informações dentro do projeto, ou seja, geram comunicações do projeto. Tá? Além dessa saída, temos também atualizações no plano de gerenciamento do projeto, nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais. Se for necessário alterar algum desses artefatos, esse processo é um momento onde isso pode acontecer. Claro que dependendo se a solicitação de mudança para aquilo tiver sido devidamente comunicada para o Comitê de Controle de Mudança, né? E ter passado por todo aquele trâmite, tá certo? Beleza. Com isso a gente encerra então o segundo processo, né, da gerência das comunicações. Vamos agora para o terceiro e último, que é o monitorar as comunicações, né? Então, primeiro momento, planejar o gerenciamento. Gera a estratégia, estabelece um plano. Segundo momento, coloca o plano em andamento, em execução, né? Coloca em prática aquela estratégia de comunicação. E monitoramento é aquele acompanhamento dessas comunicações de acordo com o que foi planejado e comparando com aquilo que está acontecendo na real. Porque é aquele propósito, né, dos processos de monitoramento e controle. Se estiver fugindo do que foi planejado, provavelmente vai ter que agir para controlar e voltar para aquilo que foi planejado. Tá? Então, monitorar as comunicações é o processo de garantir que as necessidades de informação do projeto e das partes interessadas sejam atendidas. Tá? A gente já sabe qual é a estratégia, a gente já sabe como aplicar a estratégia, agora só tem que garantir que essa estratégia aplicada está surtindo o efeito esperado dentro daquilo que foi planejado. É do grupo de monitoramento e controle, né? E aí, como todo processo de monitoramento e controle, a gente tem algumas características específicas, como por exemplo, como entradas, né, dados de desempenho do trabalho, como saída, informações sobre desempenho e solicitações de mudança, né, que são sempre aí, estão sempre presentes em processos dessa natureza de monitoramento e controle. E para esse processo de monitorar as comunicações, o principal benefício é um fluxo otimizado de informações, conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações e no plano de engajamento das partes interessadas. Então, se no benefício aqui a gente vê esse casamento entre comunicações e partes interessadas, esse plano de engajamento das partes interessadas vai estar presente como parte do plano de gerenciamento aqui. Plano de gerenciamento do projeto, plano de engajamento das partes interessadas é um componente do plano de gerenciamento do projeto, assim como o plano de gerenciamento das comunicações também é um componente do plano de gerenciamento do projeto. E eles estão aqui como entrada porque eles vão ser utilizados para possibilitar esse monitoramento. Como? A gente vai observar o que foi planejado, quais partes interessadas precisam ter tal informação, que comunicação precisa atingir aquelas partes interessadas. E aí a gente monitora, né? A gente sabe que os processos de monitoramento e controle estão acontecendo desde o início do projeto. E aí a gente vai vendo, tá sendo feita a comunicação? Tá de acordo com o que foi planejado para aquelas partes interessadas? Tá, então tá tudo certo. Ou não tá de acordo, alguma coisa tem que ser feita, então vai agir para controlar. Aí é onde vai entrar a questão da solicitação de mudança, tá? Aqui nas entradas, já tinha falado, né, do plano de gerenciamento do projeto, que com certeza estão presentes aí o plano de gerenciamento das comunicações das partes interessadas, alguns documentos do projeto,
relevantes para esse processo, né? Não poderia ficar de fora as comunicações do projeto, porque são as comunicações que estão sendo feitas, que vão ser monitoradas dentro do projeto, tá? Além de registro das lições aprendidas e registro das questões. Por que o registro das questões está aqui? Vamos lá. Porque fornece um histórico do projeto, um registro das questões de engajamento das partes interessadas e como foram solucionadas. A gente sabe que questões são qualquer probleminhas que podem ter acontecido, né? Então aqui meio que fornece um histórico do que pode ter acontecido e como foi resolvido, tá? Para poder realizar esse bom acompanhamento das comunicações dentro do projeto. Tem mais entradas, dado desempenho do trabalho, né, como sempre presentes, né, nos processos de monitoramento e controle. Nesse caso aqui, né, incluindo detalhes sobre comunicações que foram realmente distribuídas, né, então ó, dados de desempenho do trabalho. Nesse caso, falando desempenho do trabalho no que diz respeito às comunicações. Então, informações que foram realmente distribuídas, feedbacks, resultado de pesquisa sobre a eficácia de comunicações e etc. Né? Então, esses dados aí que vão ser transformados em informações a serem distribuídas por meio dos relatórios do projeto, que fazem parte do que? Isso, das comunicações do projeto. Comunicações do projeto ali também. Tá? Além disso, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Ferramentas e técnicas para trabalhar esse monitoramento. Opinião especializada, sistemas de informação de gerenciamento de projetos, que vão permitir fazer esse monitoramento, né? Representação de dados, a gente tem a matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, é um importante artefato para se trabalhar essa questão de monitoramento, principalmente para aquela questão de saber o nível desejado e o nível atual daquela parte interessada, porque se não tiver correspondente o desejado com o atual, existe uma lacuna. Se tem uma lacuna, não está de acordo com o esperado para o projeto. Então, vamos investir em comunicação para engajar essa galera, né? Habilidades interpessoais e de equipe, né? Nesse caso aqui, ó, observação e conversa. O que é que se diz aqui pra gente? Essas técnicas habilitam o gerente do projeto a identificar questões dentro da equipe, né? Qualquer problema que possa estar surgindo ou que já surgiu, se instalou, né? Então, por essas observações feitas no dia a dia, pelas conversas, as informações trocadas, pode-se perceber alguns probleminhas e se trabalhar em cima deles para que não tenha um impacto negativo no projeto. Tá? Então, ó, identificar questões dentro da equipe, conflitos entre pessoas ou questões de desempenho individuais. Né? Para que observar e identificar isso? Porque a gente está trabalhando para o sucesso do projeto. Né? E aí essas características são importantes para isso, para se identificar essas questões. Então, no primeiro momento, o gerente percebeu ali, só na observação, percebeu tem alguma coisa se formando, sei lá, algum conflito, que pode já estar dando indícios de impacto no projeto. Então ele vai chegar na parte interessada, chamar para uma conversa, vai haver a comunicação para ver o que está acontecendo. E aí, dependendo, né, do nível, né, pode ser mais fácil de resolver ou pode ser um pouco mais complicado, mas, né, por meio de uma boa comunicação se resolve para todos estarem ali o quê? Juntos, rumo ao sucesso do projeto. Porque a gente está falando de gerenciamento do projeto, o importante é isso, um projeto de sucesso ao final. Além das ferramentas de técnica, temos também a reunião, né, técnica de reuniões aí, com, inclusive, podendo combinar opinião especializada e etc. E aí, chegando nas saídas desse processo de monitorar as comunicações, onde temos as informações sobre o desempenho do trabalho, né, que é aqueles dados que foram obtidos aqui como entradas, compilados em informações, né, para poder comparar as comunicações implementadas que realmente estão acontecendo na real com aquilo que foi planejado. Porque é isso, né, esse monitoramento é com base nisso. Ver o que está acontecendo na real e aquilo que foi planejado. Está sendo atendido? Tá. Então tá indo no caminho certo. Ou não. Tá, alguma coisa está deixando de ser feita. Então, ó, vai ter que se corrigir alguma coisa. Tá? Também considera feedback tais como resultado de pesquisa sobre a eficácia da comunicação, né, para saber se as informações estão chegando para o público certo, tá? Então, para ver se o que está sendo feito realmente está sendo eficiente e eficaz para o público-alvo. Né? Então, pode ser feita tipo essa pesquisa para saber como é que está o andamento, e esse feedback colhido vai ser importante e vai estar aqui como essas informações sobre desempenho. Tá? Tem também as solicitações de mudança,
né? Porque se identificou que o que foi planejado não está sendo seguido, provavelmente vai ter que ter algum ajuste, né? Então, qualquer necessidade de ajuste, ação e intervenção em atividade de comunicação definidas no plano das comunicações. Tá? Então, pode resultar em revisão de requisitos de comunicação dos stakeholders, né? De repente não está sendo contemplada determinada necessidade, então tem que corrigir, tá? Novos procedimentos para eliminar dificuldades nas comunicações, etc. Então, né, uma nova forma de se comunicar, uma nova abordagem, um novo método de comunicação, etc. Vai depender da necessidade identificada, da mudança que tem que ser feita. Além dessas saídas, atualizações em componentes do plano de gerenciamento do projeto, como por exemplo algum ajuste no plano de gerenciamento das comunicações que seja necessário, pode ser feito mediante solicitação de mudança e atualização nos documentos do projeto também, tá? Aí que a gente pode destacar as próprias comunicações do projeto, né, que fazem parte dos documentos do projeto. Havendo necessidade, elas podem ser atualizadas nesse processo aqui também. E com isso a gente fecha o terceiro processo da gerência das comunicações, terceiro e último, né, que é uma área de conhecimento com poucos processos aí, então só 3. Então, resumindo bem rapidamente, primeiro processo, planejar o gerenciamento das comunicações, elaboração da estratégia de comunicação, onde é elaborado esse documento, que é o plano de gerenciamento das comunicações, que vai ser seguido, tá, para implementar essa estratégia. Segundo processo, gerenciar as comunicações, colocar a estratégia do plano em prática, para garantir, tá, uma boa aplicação dessas atividades de comunicação, dessa estratégia de comunicação. E o terceiro processo, monitorar as comunicações, garantir que aquela estratégia que foi aplicada realmente está sendo efetiva, eficiente para o seu fim, né? Ou seja, aquilo que foi planejado, né, planejadas as comunicações para as partes interessadas, realmente está sendo alcançado na execução real do projeto, né? E é isso. Gerência das comunicações do projeto. Comunicação, como a gente viu, de suma importância, tanto na vida, no dia a dia, como no projeto que visa, né, a entrega do produto ao final com sucesso. E aí a gente vence mais uma área de conhecimento, nesse caso, gerência das comunicações. E aí, pessoal, aquele momentozinho, né, de dúvidas. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários ou leva, né, para o nosso momento de discussão nas nossas aulas. Mas não fique com dúvida, né? Tem dúvida? Pergunte. E com isso eu vou ficando por aqui. A gente se vê então na próxima videoaula. Obrigado pela atenção. Fui!